Pode deixar, Vinícius. Boa pergunta. Quem já entregou e errou alguma questão? Para deixar do jeito que tá? Sim, mas corrija no caderno. É importante vocês fazerem a correção no caderno de vocês, tá? Então, vamos lá. Firmes e fortes. Primeiro, você olha assim um exercício... Professora. Oi, pode falar. Isso daí vai ser correção de todos os exercícios ou é apenas exemplo? Não, todos os cálculos que tem aqui, para que vocês possam conferir se vocês acertaram os detalhes de horas, minutos, conversão em potência. Mas, tipo assim, eu ainda não fiz. Certo. Daí o meu agora é eu fazendo, daí como é que vai ficar daí? Daí pode colocar tudo certo daí? Isso, pode colocar como correção, não tem problema. Não tem problema, pode ficar sossegado quanto a isso. Tá bom, então, obrigado. Imagina. Eu separei aqui os aparelhinhos elétricos para ficar mais organizadinha a minha lousa. Então, primeiro de tudo, observe a tabela abaixo e calcule o gasto diário de energia elétrica dos aparelhos. Então, eu tenho aqui o aparelho no lado esquerdo da minha tabela. Na coluna do meio, eu tenho o tempo de uso por dia. E na coluna da direita, eu tenho a potência. Quais são os meus possíveis problemas aqui? Meus possíveis problemas são automaticamente os que não estão na medida que precisam estar. Por exemplo, o ferro, o tempo está em minutos, o chuveiro está em minutos, o forno elétrico está em minutos, isso é um problema. Por que é um problema? Porque para o cálculo de energia elétrica tem que estar em horas. Quem está chegando hoje na aula, eu vou atualizar vocês em relação a isso, tá? Quais são os meus outros problemas? A potência da TV que está em... Aliás, todas as potências que estão em watts, para mim, passa a ser um problema, porque tem que ser em quilowatts. Eu vou abrir aqui uma segunda lousa só para poder dar uma noção para quem está entrando hoje na aula. A gente aprendeu cálculo de energia elétrica. Então, energia elétrica, a gente calcula com essa fórmula aqui, ó, potência vezes variação do tempo. Então, o tempo que você utiliza o aparelho, ele tem que ser dado em horas. E a potência do aparelho, ela tem que ser dada sempre em quilowatts. Só que o que acontece? Nem sempre a matemática e o exercício vem assim, lindo, maravilhoso e romântico. A gente precisa fazer transformações. Então, por exemplo, se eu tenho um aparelho que a potência dele está em 100 watts, eu preciso transformar isso em quilowatts. Como que eu transformo watts em quilowatts? Eu divido por 1000. Então, vocês, né, que estão chegando hoje, ou quem assistiu a aula semana passada e ainda tinha dúvida, quando eu vou transformar watts em quilowatts, eu divido por 1000. Beleza. Dividir por 1000. Se eu for dividir 100 por 1000, pensem assim, quando é divisão, a minha vírgula sempre vai para a esquerda. O 1000, eu tenho 3 zeros, então são 3 casas à esquerda. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Então, eu transformei 100 watts em 0,100 quilowatts. Nesse caso, eu teria a potência de um aparelho. E o tempo? 1 hora são 60 minutos. Certo? Então, aqui mora o meu segredo para transformar horas em minutos. Como que eu faço? Eu pego... Desculpa, preciso fazer o processo inverso, né? Nesse caso, o processo inverso. Minutos em horas. Eu divido por 60. Antes de fazer isso, eu nem me atrevo a começar uma conta de energia elétrica. Por quê? Porque o meu tempo sempre tem que ser dado em horas e a minha potência sempre em quilowatt. Por quê? Porque lá a minha conta da eletro, ela vem em quilowatt-hora.
Aí vocês podem falar assim para mim: professora, qual é a fórmula que a gente vai trabalhar esse conteúdo? É só uma fórmula, é o jeito que eu interpreto e a quantidade de aparelhos elétricos que influenciam nas minhas contas, mas a fórmula em si é só essa daqui que eu circulei agora, tá? Eu peço até desculpa para vocês, porque minha letra está muito feia na mesa digitalizadora. Mas eu juro que eu estou me esforçando bastante para melhorar isso, a minha letra aqui, porque eu acho que eu tenho que ter uma letra bonitinha, igual eu tenho na lousa mesmo. Então, aqui pede para mim o gasto diário. Então, quando pede o gasto diário, o que significa? Significa que eu preciso fazer o gasto do dia, que está aqui, ó, do dia para mim. Então, eu vou fazer o gasto diário de cada um deles. Eu vou pegar o ferro de passar, energia elétrica é igual. Quanto tempo o ferro fica ligado por dia? 10 minutos. Eu já tenho meu primeiro problema, grave, aliás. Por quê? Porque o meu tempo, ele tá em minutos, eu preciso dele em horas, tá? E a potência do ferro, ela tá em watts, eu preciso transformar em quilowatts. Então, meu segundo problema. Qual que é a potência do ferro? 2.000 watts. Em quilowatts, 2.000 dividido por 1.000 vai dar 2. Então, a potência do ferro vezes o tempo de uso. 10 minutos. Se você fizer a divisão aí, 10 dividido por 60, vai dar 0,16 horas. Você transformou minutos em horas. Então, agora eu posso fazer o cálculo. O ferro, então, gasta 0,32 kWh. Esse é o valor do ferro. Tá tranquilo, pessoal? Posso continuar? Tá tudo sossegado? Tô falando muito rápido? Eu não entendi, professora. Não entendeu? Aí eu já errei, já. Muito bem, vamos lá. Eu vou abrir uma outra lousa, que aí eu vou explicar só o ferro. Eu acho que daí é melhor. Deixa eu só trocar aqui. Ó, vamos lá. Essa é a fórmula. Não vai mudar nunca na vida de vocês, até que invente outra. Potência vezes o tempo. Qual que é a potência aí do ferro na tabela? 2.000 watts. Essa é a potência do ferro. Aí você vai falar assim para mim, mas você falou que não pode em watts, tem que ser em quilowatts. Então, eu tenho que dividir por 1.000. Dividir. Quanto que é 2.000 dividido por 1.000? 2. Então, a potência desse ferro, 2 quilowatts. Então, coloquei aqui 2 quilowatts. Dessa potência aqui, ó, agora. E o tempo? Lá diz para mim que o ferro é utilizado 10 minutos por dia. Outro problema. Eu falei para vocês, eu não posso usar minutos, eu tenho que usar em horas. Como que eu transformo minutos em hora? Divido por 60. Então, 10 dividido por 60, quem tiver com a calculadora aí, pode colar, não tem problema. Faz aí para você ver. Vai dar aproximadamente 0,16, vai dar uma dízima periódica. Então, o meu tempo de uso do ferro não vai ser mais 10 minutos, vai ser 0,16 horas. Então, coloquei o tempo aqui agora. 0,16 horas no lugar do tempo. Calculando a energia gasta pelo ferro. Quanto que é 2 vezes 0,16? Quanto que seria 2 vezes 16 centavos? 0,32. Seria 32 centavos. Quilowatt hora. Isso aqui é a energia do ferro em um dia. Em um dia.
Agora ficou claro para quem não tinha entendido? Ô, professor, Oi. mas uma dízima periódica não seriam 3 casas após o zero, a vírgula? Que conta? Na realidade, nos cálculos de potência, você só usa duas casas após a vírgula. No caso de cálculo de energia elétrica, você vai colocar 0,16. Como o resto do número vai dar 0,16666667, acabou sendo uma dízima. Então, você não tem aproximação. Pode colocar duas casas após a vírgula. Aí, lá no final, bem no final da conta, a gente coloca no sinal de igual. Espera aí, só um minutinho. A gente coloca no sinal de igual isso aqui, ó, que é aproximadamente. A gente paga a nossa energia elétrica, na realidade, um valor aproximado do cálculo de energia elétrica, porque são várias casas após a vírgula. Mas para o cálculo, assim, mecânico, tipo que a gente está fazendo agora, na unha, na raça, que a gente está fazendo cálculo de energia elétrica na raça, né? Você utiliza só duas casas depois da vírgula. Ah, sim, porque o meu tinha dado errado, porque eu usei 3, daí deu 0,33. Mas aí não tem problema. Se você lá no final, você vai colocar assim, ó, para mim, aproximadamente. Lá no final, talvez a sua conta dê alguns centavos de diferente da minha conta, por exemplo. Mas aí a gente justifica as suas casas depois da vírgula, não tem problema. Não é considerado errado. O que eu peço para que vocês se atentem, caso vocês forem prestar algum concurso como técnico em eletrotécnica. Aí, como vai apresentar as alternativas prontas para vocês, aí eu aconselho você sempre usar só duas casas depois da vírgula, nesses casos. Pessoal, agora ficou claro esse cálculo para quem teve dúvida? Aqui, aonde eu tinha feito? Posso continuar? Vou aí ver se alguém mandou mensagem no chat, peraí. Ainda não vi, Luan. Apareceu para mim agora a tarefa postada para mim, porque eu não tinha entrado ainda na aula essa semana de vocês, aí não tinha aparecido ainda para mim. O Luan perguntou ali se eu já tinha visto fotos dos cadernos. Ainda não. E não se preocupem caso vocês tenham postado algo errado lá. Não tenham essa preocupação nesse momento, tá bom? É o momento de todo mundo aprender mesmo. Vou fazer o cálculo do chuveiro. Chuveiro, lá em cima diz para mim que o chuveiro foi usado por 15 minutos e a potência dele é 2.800 watts. Então, eu vou ali, vou colocar energia elétrica. A potência do chuveiro, 2.800 dividido por 1.000 vai dar 2,8 a potência do chuveiro. Vezes 15 minutos. Eu tenho que transformar esses 15 minutos em hora. Se vocês pegarem aí a calculadora de vocês, podem fazer uma colinha aí, não tem problema, vai dar 0,25. A divisão de 15 dividido por 60, 0,25. Coloquei aqui. Professora? Oi. Mas não seria, se colocasse 4? Não, vai estar errado, porque, ó, pense comigo, 15 dividido por 60 é 0,25. 60 dividido por 15, que é 4. Quer ver? Para vocês não esquecerem mais. Vou mostrar para você, peraí. Ó, o relógio inteirinho, ele é 60 minutos. Esse relógio inteirinho aqui é 60 minutos. Um relógio. Se eu pegar esse relógio de 60 e dividir em duas partes,
Eu tenho um relógio inteiro dividido por 2. Então, eu pego essa parte aqui, ó, que ficou, são só 30 minutos. 30 minutos seria, então, em horas, 0,5 horas. Porque 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Eu quebrei o relógio no meio. Se você pegar 30 minutos, você pode pegar aí uma colinha na calculadora, não tem problema. 30 dividido por 60 vai dar meio, 0,5. Agora, no nosso caso, nós estamos partindo um relógio em 4 partes, que são esses 15 minutos que eu vou pintar aqui agora. 1/4 do relógio. Se eu pegar esse relógio e quebrar ele em 4 partes, 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, quer dizer que 15 minutos em hora é 0,25 horas. Eu tenho que fazer 15 dividido por 60. Pode colar aí, não tem problema. Pode pegar a calculadora e fazer na calculadora. Vai dar 0,25. Podem conferir aí, se vocês quiserem. Agora ficou mais claro por que é 0,25 e não é 4? Para alguém que me perguntou? Sim. Ficou claro? Beleza. Sim. Pessoal, podem ir me parando mesmo, viu? Vocês estão fazendo da maneira mais correta possível, porque é normal. E outra, esses cálculos aqui tem que ter coragem para fazer ele mecânico mesmo. E a gente precisa aprender a fazer dessa forma, mecânica. Então, sempre o número dos minutos eu divido por 60, tá? Agora eu vou fazer da TV. Da TV tá um pouquinho mais fácil, porque já tá em horas. Facilitou um pouquinho aqui. A professora facilitou a vida de vocês. Potência é 100 watts. Eu tenho que transformar em quilowatts. Então, vai dar 0,100 quilowatts vezes o tempo. A televisão ficou ligada 4 horas. Energia elétrica é igual. 0,100 vezes 4 vai dar 0,400. Professora, a senhora já fez do chuveiro? Do chuveiro já. Aqui no cantinho apareceu para você? Chuveiro. Ah, é 2,8? Isso, aqui bem no cantinho. Ah, já vi, já. Obrigado. Então, imagina. Aqui é o da TV. Aí tem aluno que pode falar assim para mim, professora, é verdade que 0,400 é a mesma coisa que 0,4? Sim. Esse zero aqui, ele não influencia para mim, mas eu acostumo deixar na conta e depois eu conto para vocês o porquê. Depois eu falo para vocês o porquê. Porque eu não uso calculadora. Dificilmente vocês vão me ver usando calculadora. Então, eu faço os cálculos todos na raça mesmo, de forma mecânica. E é melhor eu deixar o 0,400. Depois eu conto para vocês o porquê. Agora, a lâmpada comum. Vou pegar a lâmpada comum. Potência da lâmpada comum, 0,60. 0,60 dividido por 1000 vai dar 0,060, que é a potência dela, vezes a quantidade de tempo que ela ficou ligada, 2 horas. Então, coloco 2, direto, porque já está em horas, é lindo isso, e ficou mais até, quase que é romântico isso, quando a gente precisa fazer transformação. 0,060 vezes 2 vai dar para mim 0,120. Destaca esse valor aí, que é o valor da lâmpada comum. Agora vamos para a lâmpada fluorescente, que é a mais econômica um pouco do que a... Nesse caso, 4 vezes mais econômica do que a lâmpada comum. Então, eu tenho lá
energia elétrica é igual. A potência da lâmpada é 15. Mora um problema para mim. Divide o 15 por 1000, se você fizer aí, vai dar 0,015 vezes o tempo de uso dela, 2 horas. Qual que é a energia elétrica da lâmpada? 0,015 vezes 2 é 0,030. Destaca aí o resultado dela durante o dia. Agora o forno elétrico. A potência dele é 1.500. 1.500 dividido por 1000 vai dar 1,5. A potência. Pode ver que toda a potência eu estou tendo que transformar. E 15 minutos. Em algum momento aqui eu já transformei 15 minutos em hora. Aqui embaixo, ó, no 0,25. Então eu não preciso fazer a conta de novo. 15 minutos em hora, 0,25. Aí eu vou pegar e multiplicar 1,5 vezes o 0,25 não é para chorar. Se chorar, vamos chorar calculando. 0,375. Fazendo essa conta aqui. 0,375. Destaquei o resultado. Esse é o gasto do forno elétrico. Agora a máquina de costura. Vamos lá. Energia elétrica é igual. A potência da máquina é 0,100 kW, porque é 100 watts. Eu já fiz a conta. A TV tem a mesma potência da máquina de costura. Ó a potência aqui. Não preciso fazer a conta de novo, vou copiar. 0,100 vezes o tempo de uso da TV. Desculpa, da máquina de costura, me perdoe, 1 hora. 0,100 vezes 1 é ele mesmo. Destaquei aqui. E agora o computador. Computador, qual que é a potência dele? 300. Mas não posso, tem que colocar em quilowatt. Quanto que é 300 dividido por 1000? 0,300 vezes a quantidade de tempo que ele foi ligado durante o dia, 7 horas. 0,300 vezes 7 horas vai dar 2,1. E destaquei aqui. Todos esses valores que eu destaquei, que eu fiz um destaque nele, é o valor do aparelho, do gasto dele durante um dia. Então, aqui eu fiz detalhadinho cada um deles. O que é passível de erro? Que eu gostaria que vocês conferissem aí nas contas de vocês. A transformação de horas, a transformação de potência. Ô, professora, Pode perguntar. fica errado se, tipo assim, nesse daí do computador eu colocar ao invés de apenas 2,1, colocar 2,100? Não, fica correto. Vou colocar aqui. Acho até que fica melhor. Sabe por quê? Porque se eu vou fazer essas contas na raça, por exemplo, se eu for somar tudo isso aqui na raça, fica melhor deixar tudo com 3 casas depois da vírgula. Facilita pra gente. Daí só falta eu mudar o ferro de passar e o chuveiro. O restante eu já tenho. Não tá errado. Fica correto do mesmo jeito. E obrigada pela pergunta. É ótima essa pergunta. Podem perguntar. Alguém tem alguma dúvida da número 1? Queira perguntar? Professora, Oi, pode perguntar.
na atividade, na tarefa lá, como eu uso o celular para copiar, foi feito na aula, né? Certo. E eu vi no computador, a questão de horas, eu vi 2 horas de uso, não 7. Entendi. Só que a tabela que eu fiz junto com a tarefa, eu coloquei 2 horas na tabela lá, então vai bater certo. Só que vai estar errado quando ela reza a turma, né? Ah, entendi. Mas fique tranquilo, é o Rafael que está falando? Isso. Então, fique sossegado, porque a hora que eu vou corrigir as coisas, eu procuro olhar assim, tipo, se o aluno tem dificuldade em multiplicação, divisão, então eu abro folha por folha. E eu vou perceber que, tipo, por um erro, às vezes, até de cópia, alguma coisa, você colocou 2 horas ao invés de 7. E o que aí, Isso. logicamente, vai mudar a conta toda. Mas se tiver correta, é sinal que você entendeu fazendo com 2 horas. Para mim, não tem problema. Obrigada, Rafael, por avisar. De nada. Pessoal, mais alguém com alguma dúvida ou com ranço de matemática, pode falar também, não tem problema. Não podem ser sinceros. Ah, o Edson colocou ali no chat para mim. Errei em detalhes, professora. Então, Edson, eu acho importante a gente fazer esse tipo de correção na lousa, porque aí, querendo ou não, a gente consegue visualizar, né? Tipo, da onde surgiu? Porque se eu passo só os resultados para vocês, vocês vão falar assim, nossa, como que eu errei tanta coisa? Como que eu fiz isso e não me atentei? Então, eu faço a correção. E isso, gente, de todo o meu conteúdo. Por quê? Porque aí vocês conseguem revisar as coisas. Acho isso importantíssimo. Uma das minhas funções como professora da área de exatas é justamente essa, para que a gente revise, inclusive, coisas matemáticas mesmo. Acho isso bem importante para o curso de vocês. Ah, legal, Vinícius. Então, assim, eu procuro deixar ali no finalzinho 3 casas. Depois eu conto para vocês o porquê que eu deixo 3 casas. Porque na hora de fazer a somatória, eu faço tudinho, gente, na raça. Vocês podem achar que é mentira minha, falar assim, ah, imagina que a professora faz as contas assim, mas eu faço. Eu não faço assim, eu evito muito a calculadora. Por quê? Porque a calculadora é viciante. A calculadora é muito viciante. Então, a partir do momento que a gente fica dependente da calculadora, às vezes até uma conta simples, tipo 5 mais 10. Mas numa prova, você tem tanto medo de errar que você faz a somatória. Daí ali na calculadora, mesmo sabendo que daria 15, sabe? Então, eu procuro deixar um pouco a calculadora de lado. Mas eu não impeço que vocês utilizem a calculadora. Eu não impeço, jamais. Podem usar, tá bom? Acho até que vocês Até mesmo se voltar às aulas presencial em prova, assim, você libera ou em prova não? Libero. Eu só não libero em provas. Eu vou ligar a minha câmera aqui, porque eu acho tão ruim falar com vocês assim, sem olhando. É muito estranho, parece que vocês estão ouvindo alguém lá do além, sabe? Voltando, porque a gente não sabe como será, né? Se haverá retorno ou não, mas de qualquer forma, a aula presencial, na prova, eu libero o uso da calculadora. O que eu não libero é o uso do celular. Precisa ser a calculadora mesmo. Por quê? Porque já existe diversas técnicas de cola na prova, né? Eu sei várias, por sinal. E aí, com o celular, é muito mais fácil de colar. Então, às vezes vocês colam pelo olhar. Eu conheço vocês. Eu tô lá aplicando prova, eu tô vendo vocês colarem, às vezes, tentando, né? Se voltar às aulas presenciais a tempo de vocês terem aula comigo no primeiro módulo, eu já aviso vocês. Eu não proíbo vocês de colarem em prova, de maneira alguma. Portanto, que eu não pegue vocês colando. Se eu pegar vocês colando, vocês terão
certo tipo de problema comigo. Mas se eu não pegar, ó, eu não proíbo. Eu acho difícil alguém colar e eu não perceber. Acho muito difícil, porque todas as técnicas de cola já, sim, conheço. Mas, se vocês conseguirem colar pelo olhar, não sei, eu já tive aluno que colou escrevendo na perna, né? Luan, tá anotado seu Dona, a senhora não viu o jeito que eu colo, então. Ótimo. É um desafio, Pedro. Eu descobri Colei sua no cola. exame do Minas. Muito bem. Você vai ver. Eu vou descobrir se você tentar colar na minha prova. Porque, às vezes, a cola... Tem diversas formas, né, de colar na prova. Mas o celular é muito complicado. Aí o celular eu não permito. Mas a calculadora eu permito. Na minha prova eu permito, tá bom? Prova em dupla é ótimo, Felipe. Olá, o Diego. Calma, Mr. M. Ó, o Luan me cornetando com a minha idade. Tá anotado essas cornetagens. Eu quero que vocês saibam que tem um caderninho aqui de anotações de bullying em relação à minha idade, tá bom? Tá aqui, ó. Anotadinho. Pessoal, vamos lá. Pode entregar, Pamela, não tem problema. Inclusive, não fui eu que postei essa tarefa. Foi a Lediane. Então, é por isso que eu não tinha visto como postagem de tarefa. Desculpa. Pode postar como correção, Pamela, não tem problema. Vocês conseguiram... Vou lá na minha lousinha, peraí. Vocês conseguiram corrigir número 1, quem tinha corrigido, quem tinha errado alguma coisa, assim? Posso passar para número 2? Ô, professora, eu tô numa dúvida dessa aí da número 2. Eu vou pegar esse resultado de cada uma delas e multiplicar por 30? Ótimo, isso mesmo. Na realidade, você teria 2 caminhos. Aí vocês decidem o que para vocês seria assim mais prático. Peraí. Vou multiplicar aqui essa lousa, que eu sei que tem um jeito de fazer isso. Pronto. Deixa eu prestar o nome. Peraí. Eu apaguei aqui a número 1, só que vocês podem, pedindo para voltar, eu volto no anterior, tá bom? Só vocês me pedindo para voltar. Vou fazer a número 2. Posso fazer a número 2? Tá tudo tranquilo já? Com a número 1? Quem corrigiu, quem precisou corrigir, conseguiu fazer a correção já? Não, não é essa. Peraí. Deixa eu só trazer a imagem do exercício de novo. Não é essa foto aí? Peraí. Coloquei hoje como primeiro H. Acho que é o primeiro arquivo da minha área de trabalho. Prontinho. Está aqui. Número 2. Agora que você calculou a energia elétrica gasta por dia, faça o cálculo da energia elétrica gasta por cada um deles no mês. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, vai multiplicar cada um deles por 30, tá? Para você saber o gasto de cada um deles por mês. Eu gostaria de fazer um adendo em relação a isso. Anotem no caderno de vocês. Caso vocês tenham interesse em fazer alguma prova em relação a concurso, ou quem vai fazer o Enem, alguma coisa assim que cai esse conteúdo. Quando falar para vocês
gasto mensal ou gasto por mês, vocês sempre vão considerar 30 dias, tá? Sempre. Por que eu digo isso? Porque às vezes já ocorreu exercício. Fevereiro. Exato. É um bom exemplo. Tipo, se ele especificar o mês, vocês teriam que lembrar quantos dias tem esse mês, por exemplo. Eu vi, se eu falar para vocês, eu acho que eu vi por 2 vezes na minha vida. Eu dou aula desde os meus 18 anos. Eu dava aula como eventual. Comecei a dar aula concursada com 20 anos. Então, são 12 anos dando aula. Nesse período, eu vi 2 exercícios só com meses específicos. Mas é possível. Então, se acaso o exercício fala gasto por mês ou mensal, aí vocês já sabem que vai multiplicar por 30. O que vocês vão multiplicar por 30? Esse valor que eu destaquei, ó. Todos esses valores que eu destaquei aqui é o gasto dele por dia. Agora eu quero saber por mês. Então eu vou colocar aqui para vocês. O do ferro. Gente, a minha letra nessa lousa é muito feia. Eu juro que na presencial ela é bonitinha. Então, o ferro tinha dado 0,32. Se você multiplicar o 0,32 do ferro vezes 30, o gasto do ferro no mês dá 9,6. Então, eu vou destacar aqui 9,6. Esse do ferro. O chuveiro... Eu juro que na presencial minha letra é bonitinha. No chuveiro, tinha dado 0,70. Então, eu vou pegar o 0,70 vezes 30, que vai dar para mim 21. Destaquei aqui também, 21 inteiro, né? Eu não tenho nenhuma vírgula, não tenho nenhum número quebradinho nessa. Agora eu tenho a TV. A minha TV tinha dado 0,400. Vezes 30 vai ser 12. Também é um número inteiro. Não vou sofrer para somar depois. Aí eu tenho a minha lâmpada comum, tinha dado a lâmpada comum 0,120. Multiplicando por 30, vai dar 3,6. Oi, pode perguntar. Esses números aí não precisa colocar quilowatt, daí? Pode. Na realidade, precisa sim, Valdemar. Eu só não tô colocando aqui por causa que dá muito trabalho para escrever nessa lousinha, mas até é bom você fazer essa observação. Eu tinha até esquecido. Nesse caso, a unidade de medida é quilowatt-hora. O correto é sempre a gente colocar a mesma unidade de medida, quilowatt-hora, em todos. Quando se trata de energia, quilowatt-hora, sempre. Obrigada, Valdemar, por lembrar. Foi o Valdemar, né, que falou? Isso. Agora, a lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente tinha dado 0,030. Vezes 30, vai dar 0,9. Reparem para vocês verem o quanto economiza uma lâmpada fluorescente do que a incandescente. Tipo, o mesmo tempo de uso por dia, o mesmo tempo de uso por mês, no caso. E olhe quanto ela economiza, tá? Então, agora vamos o forno. Vou anotar lá, colocar lá em cima. O forno. O forno tinha dado 0,375. Vezes 30. Esse número vai dar quebrado, não tem como fugir disso. 11,25. Aí eu tenho a minha máquina de costura.
A minha máquina de costura tinha dado 0,100 vezes 30 vai dar 3 quilowatts. Gasta pouco, né? Aí eu tenho um computador. O computador tinha dado 2,1 ou 2,100, como o Pedro tinha dito. Vezes 30, daria aqui para mim... Espera aí que a minha caneta tá falhando. R$63. Eu destaquei todos os valores de cada um deles no mês, certo? Aí, por que eu fiz isso? Porque se eu quiser saber o valor da minha conta de luz, eu vou ter que somar todos esses valores que eu coloquei aqui em destaque para que eu possa... Espera aí que a minha caneta está falhando. Para que eu possa fazer o cálculo. Na número 3. Supondo que nessa residência o valor do quilowatt-hora seja 50 centavos, qual que é o valor gasto em reais no mês? Então, vamos lá, eu vou dividir aqui isso assim. Isso, exatamente. Você vai somar todo o gasto de tudo daí, né? Porque a sua conta contam todos os aparelhos. Se eu fosse fazer essa conta na raça, eu só quero mostrar uma coisa para vocês. A gente precisa sempre deixar vírgula embaixo de vírgula. Número inteiro aqui, ó, eu imagino que a vírgula esteja à minha direita do último número. Então, se eu tivesse que fazer esse cálculo na raça, eu ia colocar ele dessa forma, que eu estou colocando aqui no meu caderno, para vocês, né? Reparem que os números inteiros, eu coloco vírgula e o zero depois. Vírgula embaixo de vírgula. É assim que a gente faz conta matemática na raça. Eu digo na raça, né, a modo grosseiro, mas o correto seria um modo mecânico de se calcular as coisas. 3,6 e 0,9. Essa seria a minha forma de cálculo. Como eu tenho esse número bem quebrado aqui, que aumenta uma casa, eu teria que aumentar uma casa em todos os numerais para poder fazer a soma, para ficar de uma forma mais organizada no meu caderno. Então, eu tenho que somar o quê? A energia de todos eles. Se eu faço a soma dessa energia, conforme eu fiz aqui no meu caderno, somando toda essa energia de todos os números aqui, eu teria, então, esse valor. Se eu faço aqui, ó, 5, certo? 5, nessa última casa. 6 mais 2, 8. Mais 6, 14. 14 mais 9 vai dar para mim 23. Coloco um 2 lá em cima. 9 mais 2, 11. Mais 1, 12. 13, 14, 17, 20 e 23. Coloco 2 lá de novo. 2, 4, 5, 6 e 12. Essa seria a minha soma de energia. A vírgula está aqui, a vírgula permanece aqui. Na soma, ela vai permanecer no mesmo local. Como me lembrou Valdemar, muito bem lembrado, quilowatt-hora, porque eu estou falando de energia. Somei todas as energias aqui e diz para mim que eu pago nessa conta de luz 50 centavos. Professora, Oi, pode falar. Antes de ir para essa parte dos 50 centavos, não dá 124? Mas, Ô, professora, o meu deu 127. peraí.
E vocês conferiram todos os valores comigo juntinho ali? Sim. Sim, eu acabei de fazer o cálculo. Peraí. No meu deu 124,35. Meu deu É o meu 124 número aqui. também. Por que o meu tá dando um diferente? Será que na hora da somatória ali entrou um a menos? Peraí. Acho que você não contou o número 1 lá perto do número 9. Será? Peraí, deixa eu conferir. Faz a conta dali pra você ver. Ah, faltou um lá mesmo, É, de professora, cima. 124. Deixa eu só consertar aqui. Obrigada, pessoal. Eu acredito que tenha sido esse 1. Será que é esse 1 aqui? Peraí. Vamos lá. 124,35 kWh. É energia. Aí eu pego e tenho a informação ali que essa residência paga 50 centavos cada quilowatt-hora. Então, 50 centavos cada quilowatt-hora, eu vou pegar o valor total e multiplicar por 0,50, que seria o valor em reais agora. Espera aí que eu preciso fazer aqui. E ali não vai dar o meu espaço. E eu tô fazendo o meu post-it, vai demorar um pouquinho. Professor, eu multipliquei só os aparelhos, não multipliquei a residência, que era para residência total. Ah, você esqueceu do valor? Tipo, Não, eu valor em multipliquei o reais? valor por cada aparelho por mês. Ah, mas você esqueceu algum dado? Eu não entendi a sua dúvida. Então, não, eu multipliquei o valor gasto por mês aí. Certo, mas esqueceu de fazer o valor em reais, é isso? Assim, aí é o total da residência, né? Em todos os aparelhos no mês, né? Isso, exato. Eu fiz individual cada um. Ah, entendi. Aí depois só fazer a somatória, tipo, como se de coisa eu pegasse cada aparelho e fizesse o valor em reais de cada aparelho. É isso que você fez, né? Eu não sou meio, daí eu não sou meio total. Ah, não tem problema. A gente soma agora. Vou mostrar para vocês aqui na minha câmera. Eu fiz no meu post-it, ó. Multiplicando 50 centavos. Na minha conta, deu R$62, seria, né? 175. A Electro cobraria de mim aproximadamente. Isso aqui seria meu valor certinho, bonitinho. A Electro cobra da gente, geralmente, 2 casas depois da vírgula. Aí resta vocês decidirem. Vocês acham que a Electro cobraria de mim R$62,17 ou R$62,18? Ela aproximaria. Nunca vai perder, assim vai ganhar. Vai aumentar. Olha, pensamos igual. Eu preciso confessar isso para você, que eu acredito que ela cobraria de mim R$62,18. Deixa eu só colocar aqui o sinal de igual, aproximadamente. Mas não só ela, todo lugar eles vão aproximar para cima, nunca para baixo. Sim, até teve um dia que eu vi uma reportagem que eu fiquei muito impressionada, inclusive, falando, tipo, quando a gente vai no mercado, a gente, às vezes, tipo, quando você compra no cartão, isso não ocorre. Mas quando você compra no dinheiro ali, à vista, por exemplo, deu R$72,17. Você nunca recebe o troco. Tipo, cobrado como se coisa fosse 20 centavos, né? E eles estavam falando o quanto a gente acaba deixando dinheiro nesses locais
porque eles não voltam, às vezes, pra gente 1 ou 2 centavos, né? Mas se, tipo, 10 pessoas no dia passar e deixar 2 centavos cada uma, seria 20 centavos a mais, por exemplo, para uma empresa. Então, é bem... assim, a gente não para pensar, né? Mas realmente faz sentido. Eu acredito que vocês tenham razão. Acho que cobrariam 62 e 18 centavos. Agora eu acho que voltou a compartilhar a tela. Ô, professora, É verdade, Giovanni. Giovanni me corrigiu de um negócio. É mania isso. Eu não me lembro o ano, porque, segundo os meninos, eu sou uma tia velha e não me lembro das coisas. Mas eu já tinha ouvido, aliás, acho que eu li isso em algum lugar, que o correto é fazer o cifrão com um risquinho só, assim, né? Mas é costume. Até no meu caderninho de conta, eu coloco os 2 risquinhos. Obrigada, Giovanni, por me lembrar. ô, professora, Oi, Pedro, pode falar. o meu aqui eu fiz e refiz e o meu tá dando 60,17. 60, e você multiplica, dá 124,35. Você fez Isso. vezes 50 centavos? Vezes 0,50. E mesmo assim não deu? Mesmo assim deu 60,17. Você tem certeza? O meu dá certinho. Até conferi agora na minha calculadora. O resto do pessoal, vocês conseguiram chegar nesse resultadinho aí, chatinho mesmo? Porque eu conferi Esse valor na minha mesmo. calculadora. Pedro, você está usando a calculadora do seu celular? Ó, o Lucas colocou também 62,17. O Valdemar confirmou. Não, eu fiz no caderno mesmo. Ah, você fez tipo na raça, assim? É, mecânico. Mecânico. Eu vou mandar uma foto lá no grupo para você conferir e ver se ficou certinho, igualzinho a minha conta. Peraí. Apesar que eu posso usar a lousa aqui, se o pessoal não se opor antes de continuar aqui a atividade. Vou fazer ali para você, Pedro. Ó, Vinícius, você está usando a calculadora do seu celular ou calculadora mesmo? Porque às vezes dá uns... Ó, lá a Priscila também. Vamos fazer. Vou fazer na raça aqui, tá bom? Vou abrir a lousa aqui para fazer. Gente, esses gritos que vocês estão ouvindo é da minha vizinha cantando, tá bom? Eu já tô avisando vocês já. Ó, é assim, né, Pedro? Vou fazer junto com você. Vezes os 50 centavos. Então, vamos lá. 0 vezes 5 aqui, o 0 vezes tudo isso aqui vai ser 0. Não tem como fugir. Mas, agora vamos. 5 vezes 5, 25, vai 2. Aqui. 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 2 dá 17. 4 vezes 5 dá 20, mais 1, 21. Vai 2 lá em cima. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12, que vai 1 lá. 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Já achei, já achei. Achou? Achei. Vou terminar aqui. É no 62 que eu tinha somado só o 10. Esqueci do entendi. 2 lá em cima. Não tem problema. É ótimo quando a gente consegue ver onde que ficou a nossa... Às vezes, alguma falha, ou a gente esqueceu mesmo. Isso é ótimo. 6. Como eu tenho aqui, gente, 1, 2, 3, 4 casas antes da vírgula, aqui nos dois numerais eu conto 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, no caso, seria aproximadamente, né? Eu coloco aproximadamente
62 e 17. Certinho? Pessoal, vamos lá. O pessoal ali, o Luan, o caderno é bruto, mano. Eu não tenho esse dom de fazer a conta rápido na mão ainda. Mas sabe o que é, Luan? Eu acho que é costume nosso. A gente acaba acostumando, às vezes, de fazer cálculos assim mecânicos. Eu gosto bastante, particularmente, para treinar minha memória, sabe? Acho importante. Eu queria parabenizar vocês primeiro, antes de dar continuidade, porque às vezes eu faço correção com as turmas, assim, olha que eu tenho bastante turma e eles não interagem, e vocês fizeram certinho mesmo, vocês estão de parabéns, de verdade, é importantíssimo. E esse tipo de conteúdo, ele é um conteúdo que eu nunca vou chegar aqui e passar, por exemplo, 20 questões, porque não daria tempo numa aula. Às vezes, uma questão, a questão número 1, nós fizemos, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cálculos, né? Em uma questão, nós fizemos 8 cálculos. Então, eu acho importante a gente ter mais qualidade do que quantidade, nesse sentido. O Ricardo colocou ali. Eu aprendi que se a terceira casa pós-vírgula der acima de 5, arredonda para o próximo número. No caso, seria 18, mas se desse para baixo de 5, manteria o 17. Realmente, Ricardo, essa é a definição matemática mesmo. Eu sempre vejo o próximo número. Se ele for maior que 5, eu sempre vou aumentar. Se ele for menor que 5, eu vou manter. E se ele for 5, eu também mantenho. Muito bem. Isso é uma definição matemática oficial. Muito bem. Muito bem. Essa é uma definição oficial. Eu gostaria de ver com vocês a possibilidade de propor uma atividade para vocês, mas eu queria propor uma atividade em dupla, se vocês quiserem resolver em dupla, por exemplo. Como que a gente resolve em dupla algo do ensino remoto? Eu posso, por exemplo, resolver fazer com o Valdemar. Eu sou da turma de vocês. E aí eu faço com o Valdemar e a gente pega e se comunica ali. Tipo, são 5 questões. Você faz 2 sozinho, eu 2 sozinho. E depois uma a gente divide o trabalho. Sabe umas coisas assim? É possível? Então, Cleiton, sempre me surge essa pergunta mesmo. Caso alguém fique sozinho, eu permito um trio de 3, não tem problema. Eu gostaria de propor uma atividade, eu só preciso de um tempinho, porque para colocar a atividade aí no Teams. Hoje eu tentei por uma tarde toda e não consegui. Eu consegui deixar preparada a minha lousa para aula, mas não consegui postar atividade. Acho que até o Cleiton viu no meu Instagram, inclusive ele me cornetou, por sinal, que eu tava tudo pronto, assim, para aula. Já faz, acho que era 8 horas, eu já tava com tudo pronto, mas eu não consegui colocar atividade. Vai ter um campo que vocês vão colocar o nome inteirinho de vocês. Aí vocês colocam o nome das 2 pessoas, para que eu possa, na hora de corrigir, lançar a nota para as 2 pessoas, tá? Isso é bem importante. Por que eu falo para não esquecer de colocar o nome do colega ou da colega? Porque senão só você vai ficar com nota. Um só precisa responder, de fato. Eu vou mandar um questionário. Se eu não me engano, são 5 questões só. E não é nesse nível. Eu já percebi que vocês são rápidos para fazer atividade. Não sei com os outros professores. Eu digo a atividade comigo. Vocês são rápidos, são participativos e vocês são atentos a detalhes. Isso é ótimo. Então, vou colocar a atividade ali. Vai ter um campo. Coloque o nome da dupla. Quem for fazer em trio, vou permitir nessa turma fazer em trio, não tem problema. Essa atividade aqui, que a professora Lidiane passou, que eu ia passar para vocês,
Eu vou contar como atividade de participação. Eu mantei tudo anotadinho. Eu só preciso saber o nome dos novos alunos, porque eu tô com a lista antiga. Eu não tenho ainda a lista velha. Eu não tenho ainda a lista nova. Eu só tô com a antiga. Se os alunos novos puderem, por favor, se manifestar, porque para mim, eu tô com a lista da primeira semana. O único nome que eu incluí a caneta foi o Eric Dias Freitas. E também gostaria que vocês tirassem uma dúvida minha. Tem um aluno que não apareceu em nenhuma aula minha. E não entregou nenhuma atividade também. Neri, ele está entrando em outras turmas? Vocês sabem me dizer? Alguém sabe alguma notícia? Se é só comigo o negócio ou está entrando em outras turmas, tal? Outras disciplinas? Esse eu acho que eu tenho... esse é a questão mesmo que eu tinha que perguntar. Cleiton, obrigada. Acabou de chegar aqui. Muito obrigada, viu, pelo auxílio. Cauã, Antônio e Adrian. É isso mesmo? O Antônio, né? Que eu já tinha, inclusive, contado para ele que vocês me cornetam. Antônio Oliveira. Vou colocar seu último sobrenome, que é assim que vai aparecer para mim no Teams. O Cauã está aí na aula? E o Adrian Camargo. Meu parente, o Adrian. Obrigada, Cleiton, por você ter respondido e me mandado a lista. Acredito que só o Antônio, né? Luciano. Luciano, o seu nome é impossível eu esquecer, porque é o nome do meu irmão, Luciano. Já anoto aqui também. Amanhã eu vou imprimir uma lista nova para ficar organizadinho, bonitinho, do jeito que eu gosto, de que fique organizado. Obrigada, Luciano, por me lembrar. Eu vou compartilhar a atividade com vocês. É um questionário no Forms, então é mais fácil, eu acho, porque vocês não precisam tirar foto e ficar me mandando. Eu acho que acaba sendo mais prático para vocês também. Eu só peço um minutinho, aí vocês podem falar assim: e se não der tempo de terminar hoje? Não tem problema, eu deixo aberto até semana que vem, tá bom? Não se preocupem quanto a isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, gente, enquanto isso. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa. Espera aí, eu vou descompartilhar a tela. É mais fácil. Deixa eu só mudar aqui o nome da lista. Vou colocar aqui dupla ou trio, tá bom? Não tem problema ser trio. Só não esqueça de colocar o nome completo. Na hora de lançar a nota faz total diferença. Então, eu preciso que vocês coloquem. Eu vou
colocar a tarefa lá no Teams e também vou colocar um link, caso vocês queiram responder pelo link, não tem problema nenhum. Pode fazer normalmente e que aparece para mim e eu posso lançar a nota normalmente pelo link. Pessoal, o Edgar avisou vocês em relação a uma prova que ele quer que eu aplique para vocês? Uma prova diagnóstica, o Edgar já avisou? Eu pedi para que ele avisasse vocês. Ô, professora, a senhora que vai escolher as duplas ou vai em algum tipo de sorteio, alguma coisa aleatória ou é nós mesmos? Vocês mesmos podem escolher a dupla, não tem problema. Até porque eu acho importante vocês escolherem, né, no caso, porque às vezes eu nem sei com quem vocês já têm assim um pouco mais de amizade e tal. Então eu prefiro que vocês escolham, tipo, já determine, vamos fazer comigo. Aí tem aluno que fala assim, eu posso fazer sozinho, professora? Pode, não tem problema nenhum também. Eu só estou dando a oportunidade de fazer em dupla, porque aí, quem sabe, fique mais fácil para vocês, tal. Mas não tem problema, caso alguém queira fazer sozinho também. O que é importante, se fizer em dupla ou em trio, colocar o nome lá para mim. Eu agendei, daqui 1 minuto vai tocar. Talvez não dê tempo de vocês terminarem hoje, mas não se encanem com isso. Se não der tempo, vocês terminam, por exemplo, na aula amanhã. Isso é negociável, tá? Não quero que vocês pensem que eu vou pressionar vocês ou eu tenho pressa que vocês façam as atividades, nada disso. O Luan tinha perguntado. Desculpa, Luan, eu não consegui ver as mensagens porque eu estava postando a atividade, daí não aparece para mim o chat. O Diego, se alguém quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho. E o Luan, pode escolher, vocês mesmo, quem quiser fazer. Eu vou colocar um link aqui, caso alguém tenha dificuldade para entrar na atividade, pode clicar no link e vocês já conseguem fazer. Eu deixo, Felipe, eu tô boazinha essa semana, é meu aniversário, então eu tô bem de bom humor mesmo. Então eu já... A avó vai virar bisavó. Na realidade, eu não tenho nem filhos, eu não posso ser avó. É que vocês tiram sarro da minha idade. Festa. Como que a gente pode fazer festa na quarentena? Não pode. Infelizmente, não tem festa. Infelizmente, não tem festa. Diego, eu vendo bolo. É verdade ou você tá me cornetando? Porque se você vender bolo, manda aí que a gente já faz uma divulgação aí e a gente ajuda você a vender. Verdade, Diego? Se tiver foto, alguma coisa assim, me manda que eu sempre ajudo a divulgar o trabalho das pessoas. Acho isso super importante. Eu acho que mais do que nunca as pessoas estão utilizando as redes sociais e grupos do WhatsApp para vender coisas. E eu acho isso super válido. Pode me mandar. Eu mando nos grupos que eu tenho. De professor, de amigos, de escola e de tudo. Pode me mandar, Diego. Eu faço questão de ajudar. Pessoal, eu vou encerrar a gravação só para eu ver se aparece para mim a opção de salvar e baixar